Olá, muito boa tarde a todos os presentes e particularmente ao nosso convidado. Gostaria de dar início a esta sessão agradecendo em primeiro lugar a presença de todo o público que tirou este bocadinho de final de tarde para estar aqui connosco a discutir esta questão tão pertinente e tão atual. E depois, muito especialmente, ao nosso convidado, ao professor Pedro Gomes, que também aceitou estar aqui connosco para discutir esta questão e apresentar algumas reflexões sobre este tema, e além de pertinente e atual, é também um tema sobre o qual o professor Pedro Gomes publicou recentemente um livro com o mesmo nome, não é? Da Sexta é o Novo Sábado, discutindo esta questão da semana dos 4 dias. O professor Pedro Gomes é economista, é professor associado em Birkbeck, Universidade de Londres, é também doutorado pela London School of Economics, licenciado pelo ISEG, trabalhou também em Madrid, na Universidade Carlos III, é um especialista na área do emprego público, tem inúmeros artigos científicos publicados em revistas e, portanto, é um académico, mas este livro tem esta característica muito interessante de ser um livro que está dedicado a um público mais alargado, que não apenas o público académico, os economistas, não é? O grupo dos economistas. O que eu acho que é particularmente interessante, dada a relevância do tema para toda a gente. E, portanto, é um livro que trata este tema de forma rigorosa. O professor Pedro Gomes utiliza 8 argumentos e cita 4 proeminentes economistas, Hayek, Marx, Schumpeter e Keynes. Portanto, trata-o de uma forma rigorosa, mas simultaneamente acessível ao público, numa questão que tem sido tão pertinente e tão atual. Apresenta também no livro o tema sobre uma perspectiva que eu acho que é particularmente interessante, que é não apenas o que tem de bom a semana dos 4 dias do ponto de vista dos trabalhadores ou das pessoas, que eu acho que essa é uma perspectiva que é relativamente evidente ou intuitiva, não é? para todos nós, mas procura, por outro lado, apresentar argumentos para justificar que esta mudança desta instituição da semana dos 5 dias para a semana dos 4 dias pode também até trazer benefícios para a economia. Portanto, até pode salvar, não é? Acho que é o termo utilizado, salvar a economia. Portanto, apresentar sobre a perspectiva não apenas do indivíduo, mas que não há aqui um trade-off, ou não tem que haver necessariamente um trade-off de mais lazer ou mais tempo de lazer à custa da economia e à custa de crescimento económico. Portanto, esta perspectiva desta compatibilização desta realidade de não haver este trade-off ao nível da economia, por diversos argumentos, ganhos de produtividade, aumentos do lado da procura, nomeadamente do turismo, lazer, mais inovação, vários argumentos interessantes que o professor Pedro Gomes vem aqui trazer-nos, também eventualmente as dificuldades da implementação de uma medida deste género, e relembrarmos também que não é assim há tanto tempo que nós mudámos da semana dos 6 dias para a semana dos 5 dias, e também nessa altura pareceu algo de muito radical, mas que depois estas instituições ficam cimentadas e agora parece algo muito radical a passagem da semana dos 5 para os 4, mas talvez não seja mais radical do que foi há 100 anos atrás, quando passámos dos 6 para os 5 dias. Pronto, e faça esta breve apresentação que nos dá aqui já a perceber o quão interessante vai ser este debate. Passava a palavra ao professor Pedro Gomes, agradecendo mais uma vez
da sua disponibilidade para estar aqui connosco esta tarde. Muito obrigado, Marisa, pela introdução. Foi, escolheste todos os pontos importantes. Agora vamos ver se nos 20 minutos, meia hora que tenho, vou abordar exatamente os pontos que tu referiste. Obrigado também a todos os que estão aqui na apresentação. Eu estive no Porto, na Católica, há um mês, a dar um seminário académico, portanto, com um artigo com muitas equações e poucas palavras, e este, que tende a ser o trabalho dos economistas académicos atualmente. O livro, de facto, é um exercício bastante diferente, mas foi muito interessante também do ponto de vista académico, em vez de ser um estudo que normalmente em economia tendem a ser muito precisos, a falar de mecanismos muito precisos, é propor uma narrativa para abordar um problema que é muito complexo. Então, o livro que eu escrevi foi primeiro publicado em inglês e agora saiu em fevereiro a tradução para português. É um livro sobre a semana de trabalho de 4 dias. Como a Marisa referiu, é uma ideia que agrada à maior parte das pessoas. Que bom é que seria ter só trabalhar apenas 4 dias. Mas muitas vezes é vista como prejudicial para a economia. Sim, seríamos todos mais felizes, mas a economia era o preço que temos de pagar pela boa vida. Tínhamos todos de ficar mais pobres por trabalharmos menos. E é por esta visão que esta ideia encontra muito ceticismo de vários grupos na sociedade. E é precisamente esta ideia que eu quero quebrar com o meu livro. E eu quero explicar por que razão a semana de trabalho de 4 dias vai melhorar e não prejudicar a nossa economia. E para a maioria de vocês não conhecem, não sabem, sou um economista académico, não conhecem, então eu começo o livro com as palavras de um outro economista que numa ciência que é muitas vezes difícil termos os economistas encontrarem pontos de acordo, todos consideram este economista extraordinário. Então ele escreveu: o progresso vem da invenção técnica e devemos continuar gratos a quem descobriu o fogo, a quem inventou o dínamo elétrico e quem aperfeiçoou o molho holandês. Mas há também invenções sociais decisivas. Com efeito, à medida que a abundância aumenta na sociedade, essas invenções tornam-se cada vez mais vitais. A semana de trabalho de 4 dias é uma invenção social desse tipo. O economista que escreveu estas palavras foi Paul Samuelson. Paul Samuelson é considerado por todos os economistas unanimemente como o pai da ciência económica moderna. Ele ganhou o Prémio Nobel de Economia em 1970 e nesse ano ele escreveu o prefácio de um livro chamado 4 dias, 40 horas, que era um livro que descrevia uma nova e radical prática de gestão chamada a Semana de Trabalho de 4 dias. Implementada na altura nos Estados Unidos por mais de 30 empresas, sob a forma do que se chama agora em Portugal a Semana Concentrada, 40 horas em 4 dias. Paul Samuelson, o pai da ciência económica moderna, chamou a Semana de Trabalho de 4 dias uma invenção social decisiva, momentous social innovation. E é precisamente essa visão que eu adoto no meu livro. Portanto, eu não vou ver a Semana de Trabalho de 4 dias como uma vitória do movimento sindical, mas como uma inovação social, uma melhor forma de organizar a economia no século XXI. E temos de começar com uma distinção importante. O que nós ouvimos nos jornais, lemos nos jornais, ouvimos nas notícias ultimamente, nos últimos 4 anos, falam da Semana de Trabalho de 4 dias como prática de gestão. Tem sido implementada por várias empresas em todo o mundo, em vários setores, e as empresas que o fazem
fazem porque melhora o negócio. As empresas veem que os trabalhadores vêm mais descansados e, portanto, podem trabalhar mais intensivamente nos outros dias, reduz os erros e as omissões no processo de produção, reduz a taxa de absentismo e de rotação de trabalhadores e todos os custos associados e, portanto, no cômputo geral, melhora o negócio. A minha proposta é diferente, é um bocado mais ambiciosa. Eu proponho uma aplicação à escala de toda a economia, através de legislação do governo e com um papel importante da concertação social, dando um período de 4 a 6 anos para todos os agentes económicos, as famílias, as empresas, o governo, poder se adaptar a uma nova forma de organizar a economia. E eu acho que é muito simples visualizar o que é que significaria. Todas as atividades económicas que ocorrem durante a semana, de segunda a sexta, em gabinetes, nas universidades, nos bancos, no mercado bolsista, passaria a ser em 4 dias, de segunda à quinta. Toda a atividade económica que funciona ao fim de semana passaria a ser de sexta a domingo. E claro que há muitos trabalhos na economia que ocorrem continuamente ao longo de 7 dias, nos hospitais, em hotéis, normalmente por trabalho por turnos. Continuaria a funcionar ao longo de 7 dias, mas a semana típica para cada trabalhador seria apenas de 4 dias. Quando nós falamos da prática de gestão, os ganhos da semana de 4 dias ficam entre a empresa e o trabalhador. Eu acho que os ganhos para os benefícios mais amplos para a economia partem exatamente desta coordenação de toda a gente passar a organizar entre 4 mais 3. Claro, eu sei que quando nós vemos isto pela primeira vez, parece no mínimo excêntrico e muito provavelmente quase antinatural, porque nós estamos habituados à semana de trabalho de 5 mais 2, como sempre, como parece tão natural, mas a verdade é que não há nada biológico ou natural em trabalhar 5 dias. A semana de trabalho é uma construção social, política e económica e que tem evoluído ao longo do tempo. No século XIX trabalhávamos 6 dias por semana e descansávamos ao domingo. E foi em 1908, nos Estados Unidos, que as primeiras pequenas empresas começaram a adotar uma prática de gestão radical e inovadora chamada a Semana de Trabalho de 5 dias. E o movimento teve um grande impulso quando, em 1926, Henry Ford, que é atualmente considerado o maior empresário do século XX, implementou a Semana de Trabalho de 5 dias em todas as suas fábricas. Embora tenha feito, apenas 3% dos trabalhadores americanos trabalhavam 5 dias em 1929. Passou de prática de gestão para a macroeconomia, para a economia toda a escala, por legislação, passado 12 anos, em 1938, através do Fair Labor Standards Act, que foi uma parte fundamental do New Deal do Roosevelt, e não dava 2 anos para as empresas, um conjunto de empresas que eram as maiores empresas que faziam comércio entre Estados, de adotar a semana de trabalho de 5 dias, 40 horas. E aí começou a entrar em vigor, não era para todas as empresas, mas começou com as empresas maiores e depois aumentou a abrangência da legislação ao longo da década de 40, 50 e 60. Agora, todas as críticas que ouvimos hoje da semana de trabalho de 4 dias foram as mesmas críticas que se fizeram, sobretudo ao longo dos anos 30, à semana de trabalho de 5 dias. Tenho aqui duas citações, uma do presidente da Brookings Institute, que é um think tank influente nos Estados Unidos, que disse: a semana de trabalho mais curta ia-se revelar uma calamidade para os assalariados do país, e há menos de 2 anos, nas páginas do The Telegraph, se algum governo fosse louco o suficiente para tentar, simplesmente transformaria a profunda recessão que já enfrentamos numa catástrofe completa. Catástrofe, calamidade, eram as críticas que se faziam. Mas o mais extraordinário, quando se estuda esta passagem, é percebermos que quando se passou a trabalhar 5 dias por legislação, todos os críticos desapareceram. Nunca ninguém quis voltar a trabalhar de uma forma coordenada em 6 mais 1 dia. E não foi só os críticos terem desaparecido, os primeiros visionários da semana de trabalho de 4 dias apareceram.
o primeiro visionário da Semana de Trabalho de 4 dias foi o vice-presidente norte-americano Richard Nixon, republicano, em 1956. Portanto, 16 anos apenas após a passagem, o vice-presidente republicano já estava a dizer que a Semana de Trabalho de 4 dias virá em breve. E porquê é que isto aconteceu? Porque as pessoas aperceberam-se, depois de ter sido implementado, que a Semana de Trabalho de 5 dias era uma melhor forma de organizar a economia no século XX e que a passagem tinha sido muito mais fácil do que se tinha pensado, do que se pensava antes, e que não tinha trazido perdedores, não tinha havido perdedores nesta mudança. E é exatamente essa a minha visão atual sobre a Semana de Trabalho de 4 dias, e é o que eu tento convencer e espero depois de lerem o livro. Desde esta altura, tudo na nossa sociedade mudou. A tecnologia que utilizamos, os trabalhos que fazemos, a velocidade a que comunicamos, a estrutura da família, o papel das mulheres no mercado de trabalho e na sociedade, a nossa longevidade, o número de anos que estudamos. Quer dizer, tudo mudou nestes 80 anos que nos separam desde a implementação dos Estados Unidos, ou mesmo nos 50 anos que nos separam da passagem de 6 para 5 dias em Portugal. Quer dizer, tudo mudou na sociedade, mas nós ainda achamos que 5 é esse número mágico, como se a semana ideal de trabalho fosse uma constante matemática. Eu acho que não é uma constante matemática, deve evoluir e mudar à medida que a sociedade muda e evolui. Portanto, são todas estas mudanças estruturais na nossa economia e na nossa sociedade que tornam agora a Semana de Trabalho de 4 dias uma melhor forma de organizar a economia. Então, eu apresento 8 razões, argumentos económicos, e só económicos. Há outros argumentos sociais, ambientais, filosóficos para a Semana de Trabalho de 4 dias, e muitas pessoas os têm feito. Eu concentro-me apenas na economia, e para explicar a economia por trás destes argumentos, eu vou utilizar 4 dos grandes pensadores de economia antes de Samuelson. E, portanto, em John Maynard Keynes, um economista britânico, a razão número 1, porque é possível. A economia, a ciência económica, não nos diz nada de quantos dias devemos trabalhar. Diz-nos que a escolha de quanto trabalhamos é uma escolha da sociedade. E, portanto, temos sempre a hipótese, é uma escolha, e nada nos diz que temos de trabalhar 5 dias. A economia pode funcionar tão bem, e eu vou argumentar ainda melhor com menos dias de trabalho. A razão número 2, porque estimulará a economia através da procura das indústrias de lazer. Para consumirmos, nós precisamos de dinheiro, mas também precisamos de tempo. É nos nossos tempos livres que sentimos necessidades, e é nos nossos tempos livres que gastamos mais, que vamos ao cinema, que vamos ao teatro, que vamos a restaurantes, que viajamos, que ficamos em hotéis. Imaginem o que seria uma semana de trabalho de 4 dias na União Europeia, o que ia representar para o turismo em Portugal, ou mesmo para as exportações de vinho, quando bebe-se mais vinho, pelo menos aqui no Reino Unido, 3 vezes mais pessoas bebem vinho ao fim de semana. Portanto, vai aumentar a procura por certas indústrias, e nesse sentido vai estimular a economia pelo lado da procura. De Joseph Schumpeter, um economista austríaco, ele via o motor do capitalismo centrado no empresário e nas empresas. E então, a razão número 3 é porque aumenta a produtividade. E esta é a razão pela qual as empresas estão a experimentar e têm experimentado a semana de trabalho de 4 dias, porque não só pelo efeito que tem nos trabalhadores, ao virem mais descansados, trabalharem mais intensamente, reduzirem os erros e omissões no processo de produção, os acidentes de trabalho, reduzir a incidência de stress e burnout, e depois a consequente taxa de absentismo e a rotação de trabalhadores. E quando nós reparamos quais são os custos para as empresas de erros no processo de produção, erros ou acidentes de trabalho, são
peças numa fábrica são peças defeituosas, matérias-primas que são estragadas, pode levar a problemas com os clientes, queixas de clientes, pode levar a litígio, mais acidentes de trabalho vai aumentar os custos com o tratamento, prémios de seguro pelo tratamento de trabalhadores. Quais são os custos de absentismo? É contratar mais pessoas de emergência, isso acontece muito nos hospitais, o médico está doente, não aparece, é preciso contratar um ou outro para cobrir o turno, normalmente é pago 2, 3, 4 vezes a taxa horária. Quais são os custos de rotação de trabalhadores? É o custo em termos de recursos humanos de entrevistas, mas depois também de treino, treinar o trabalhador e, sobretudo, para empresas de topo que vivem de trabalhadores muito qualificados, esta rotação de trabalhadores tem custos enormes. Não é só a parte do trabalhador que melhora, também a semana de 4 dias permite à empresa adotar novas máquinas ou processos de produção mais intensivos portanto, também não é só pelo lado do trabalhador, é também pelo lado da gestão, permite adotar processos mais intensivos e, portanto, mais produtivos. A razão número 4, que para mim é mais importante para a semana de trabalho de 4 dias, e é mais importante porque o crescimento económico, de acordo com os economistas, vem da inovação. Portanto, a inovação é o motor do crescimento económico. Os economistas tendem a ver a inovação como vinda ou de empresas multinacionais, nos departamentos de investigação e desenvolvimento, ou nas universidades. Mas há uma terceira visão, que é uma visão do economista Edmund Phelps, que ganhou o Prémio Nobel, que fala do empreendedorismo, da inovação de massa. É a razão número 4, porque vai desencadear o potencial de um talento inovador. Há muita inovação que é feita de pessoas que têm um trabalho, mas depois dedicam-se à sua paixão no seu tempo livre. E o melhor exemplo é, outra vez, Henry Ford. Antes de ele se tornar o maior empresário do século XX, ele era um trabalhador numa das fábricas de eletricidade de Thomas Edison e durante 3 anos voltava a casa e todas as noites e todo o sábado à noite, porque trabalhava 6 dias por semana, passou a construir o seu carro com motor de combustão interno. Durante 3 anos e meio. Ele tornou-se Henry Ford, não pelo que fazia no seu trabalho diurno, mas pelo que fazia no seu tempo de lazer. E como ele, há muitos exemplos de empresários, inovadores, inventores, escritores, artistas, que tinham um trabalho, como grande parte de nós, mas a sua contribuição para a sociedade e para a economia veio do seu tempo, do que fizeram no seu tempo de lazer. Com mais um dia no fim de semana, vamos desencadear este tipo de inovação, ou chamado também empreendedorismo híbrido, que é começar uma empresa ao mesmo tempo que se mantém um trabalho. Portanto, o tempo de lazer não é tempo fora da economia, é muitas vezes tempo de inovação. Em Karl Marx, a razão número 5, porque reduzirá o desemprego tecnológico, o desemprego que se gera quando há adoção de tecnologia que poupa a mão de obra, a automatização, os robôs, e a razão número 5, porque vai aumentar os salários e reduzir a desigualdade. Os salários não se aumentam por decreto, os salários aumentam pelas condições de mercado. E uma das visões que é muito forte da economia é o mercado, a oferta e a procura. Ao reduzir a oferta de horas de trabalho, por haver menos horas de trabalho, e aumentar a procura de horas de trabalho, quer nas indústrias de lazer, quer devido ao aumento da produtividade nas empresas, produtividade por hora, aumenta a procura, reduz a oferta, vai criar a pressão para o aumento dos salários. E este mecanismo está
devidamente fundamentado em economia, quando há legislação sobre o horário de trabalho, tende a aumentar os salários. E, finalmente, Friedrich von Hayek, ele é um dos pais do liberalismo clássico. A razão número 7, porque dará às pessoas mais liberdade para escolherem o que fazer com o seu tempo. As pessoas vão ser mais livres de trabalhar mais, se quiserem, numa semana de 4 dias, trabalhar mais do que são livres agora de trabalhar menos de 5 dias. Na realidade, a delimitação entre semana de trabalho e fim de semana é apenas uma forma de coordenar certo tipo de atividades. Atividades que são feitas em equipa, em empresas, durante a semana, atividades de lazer e mais individuais ao fim de semana. E, portanto, as pessoas podem ter um segundo emprego se quiserem, podem abrir uma própria empresa de consultoria, utilizar a gig economy, conduzir o Uber ao fim de semana, se de facto quiserem. Portanto, eu acho que vai trazer mais liberdade às pessoas de trabalhar mais do que agora as pessoas têm de trabalhar menos de 5 dias, se quiserem. E a razão número 8, porque ao partilhar o benefício económico, o benefício do crescimento económico com todos, porque a semana de trabalho de 4 dias seria para todos, vai reconciliar uma sociedade que está extremamente dividida e polarizada e vai esvaziar os movimentos populistas. Foi isto que aconteceu nos Estados Unidos quando houve a implementação da semana de trabalho de 5 dias, foi 10 anos depois do início da Grande Depressão, e os movimentos populistas também estavam a ganhar fôlego e esvaziou os movimentos populistas quando as pessoas sentem que estão a receber o benefício do crescimento económico. Estes 4 economistas são representantes de várias ideologias diferentes e eles viam a economia de forma diferente e, portanto, eu, quando apresento estes 8 argumentos, eu não acredito que um economista vá concordar com os 8, porque é da nossa natureza discordar de como funciona a economia. Mas esta é a minha visão da semana de trabalho de 4 dias como inovação social. É que podemos ser marxistas, mais progressistas, conservadores ou liberais, e não é que vamos concordar com todos os argumentos, mas existem argumentos que falam diretamente para cada um deles e da visão que eles têm sobre como funciona a economia e o que é importante para pôr a economia a funcionar melhor. E esta é a minha visão como inovação social. Eu acho que, sinceramente, nós podemos todos unir em torno desta ideia. Agora, eu acho que é uma melhor forma de organizar a economia no século XXI, mas temos de medir esses benefícios com as dificuldades, o custo de implementação. E aqui o custo de implementação não é mais do que a disrupção que vai criar por termos de organizar, por mudarmos a forma com que organizamos a economia. Como é que as empresas se podem ajustar? É a pergunta que sempre está na mente de todas as pessoas. Como é que as empresas podem passar de 5 para 4? É impossível, não é impossível. Vamos começar com 2 visões, que normalmente são as primeiras que vêm à cabeça. A primeira é que é preciso um corte salarial de 20% por trabalharmos menos um dia. Isto tem um nome, chama-se part-time, e há muitos países na Europa que têm muitas taxas muito elevadas de part-time, por exemplo, a Holanda 50%, portanto 50% das pessoas já na Holanda aceitam uma semana de trabalho de 4 dias com um corte de salários, mas isto não é ideal para toda a economia. A segunda forma de ajustamento é um aumento de horas nos outros dias, é dizermos a tal semana concentrada, 40 horas em 4 dias. Mas também não é ideal do ponto de vista da implementação a toda a economia.
Mas quando pensamos na implementação da teleeconomia, isto são apenas 2 formas e eu no livro falo em 8. Portanto, reduzir o problema a cortes salariais ou aumento de horas nos outros dias é muito, muito redutor. Primeiro, é preciso perceber que o aumento da produtividade que eu referi e a redução dos custos de produção é o elemento que quebra a ligação entre a redução de horas de trabalho e os cortes salariais. Não é preciso um corte de 20%, porque vai aumentar a produtividade dos trabalhadores e vai reduzir os custos de produção, quer com peças defeituosas, custos de treino de trabalhadores, etc., da rotação de trabalhadores ou do absentismo. Muitas das empresas que têm implementado a semana de trabalho de 4 dias verificam que a produtividade aumenta tanto, a produtividade por hora, que de facto não é preciso cortes salariais. Mas claro, se vamos implementar toda a economia, pode haver setores em que os ganhos de produtividade não compensem. Mas há outras formas para as empresas se adaptarem. E a mais importante, que é porventura a mais difícil de explicar para não economistas, é que o tempo funciona como um ajustamento. As economias não são estáticas. E esta visão do corte de 20% quando se trabalha menos um dia é uma visão estática da economia. As economias e as empresas são dinâmicas e podemos utilizar o tempo para fazer esse ajustamento. E de uma forma muito simples, os salários reais, depois de descontada a inflação, historicamente, as economias estão em crescimento e crescem a 2% ao ano. Historicamente. E podemos aproveitar esses ganhos de produtividade naturais de economias em crescimento para fazer a passagem. Como é que podia funcionar? Por exemplo, uma empresa dizer, não vai haver aumentos salariais acima da inflação, vai ser só apenas ao nível da inflação durante 5 anos, mas no primeiro ano vamos dar a primeira sexta-feira de cada mês. No segundo ano, a segunda sexta-feira de cada mês. No terceiro, quarto, quinto, faz a passagem de 5 para 4 dias, ao longo de 5 anos, aproveitando esses ganhos naturais de produtividade de economias em crescimento, sem necessidade de cortes salariais, portanto, moderação salarial. Mas há outras formas de ajustamento. Há alguns setores, os não transacionáveis, por exemplo, os cortes de cabelo, pode-se refletir a redução do tempo da passagem de 5 para 4 num aumento de preços. E também, sobretudo, o ponto número 7, para muitas empresas maiores, normalmente têm poder de mercado, muitas empresas têm a capacidade financeira de fazer a passagem para a semana de trabalho de 4 dias apenas com uma redução do lucro. As taxas, na economia americana, as taxas de lucro relativas à massa salarial, que nos anos 80 eram 10%, ou seja, 10% da massa salarial era o valor do lucro, agora está à volta de 30% a 40%. Os economistas falam que isto vem de um aumento do poder de mercado das empresas, uma falta de concorrência, e, portanto, podem cobrar preços mais altos e salários mais baixos, e estas empresas, sobretudo as maiores, têm a margem financeira para o fazer. E há, por fim, subsídios do Estado, mas que eu acho que deve-se evitar ao máximo, mas que também é uma possibilidade. O que eu quero demonstrar com isto é que não estamos à procura de uma forma de ajustamento. Estamos à procura de combinações que melhor se adequem à realidade económica, quer de um país. Portanto, a implementação em Portugal seria diferente de uma implementação nos Estados Unidos, mas também dentro do país, a implementação num setor será diferente noutro setor, e mesmo dentro de cada setor, as empresas podem utilizar combinações diferentes para chegar à semana de trabalho de 4 dias. Portanto, existem várias formas de ajustamento, e a ideia é, ao longo de 5 anos, eu falo de 4 a 6 anos, é precisamente para permitir estudar as várias possibilidades e dar tempo às empresas de planearem esse ajustamento para a semana de trabalho de 4 dias.
portanto, eu acabava por aqui, queria só, espero que pelo menos depois do livro, que se possa, que as pessoas vejam a Semana de Trabalho de 4 dias com um bocadinho menos de ceticismo e um bocadinho mais de curiosidade. Muito obrigada, Pedro, pela excelente apresentação. Abria agora a discussão aos participantes. Se alguém quiser fazer alguma questão, algum comentário, alguma intervenção, tem a possibilidade de abrir o microfone e de fazer a questão. Temos aqui uma questão, sim, no chat. Como implementar num cenário empresarial onde já se sente que nem os 5 dias chegam, os trabalhadores já consideram eventualmente que são os mais produtivos que conseguem e ainda assim já trabalham mais horas todos os dias do que o suposto, dado o volume de trabalho que têm? Existe em Portugal uma cultura de presentismo, não é? Parece que só se está a produzir se estiver no emprego e, portanto, isto é uma questão de externalidades. Este problema em particular, as pessoas não querem ser as primeiras a sair da empresa e, portanto, acabam por ficar mais horas. E isto acontece por uma razão que está bem estudada em economia, que é a promoção dentro de uma empresa está associada ao número de horas que as pessoas põem. O empregado que trabalha mais horas tem uma probabilidade maior de ser promovido. E exatamente por esta razão cria um chamado torneio, em microeconomia, os torneios. E então isto cria esta externalidade. Eu quero ficar mais tempo no emprego, mas todos os meus colegas fazem o mesmo e acabamos todos por ficar mais tempo. E lá está, são as horas que de facto não estamos a produzir. Existe também outro aspecto. A questão da produtividade é muito... os economistas veem sempre a produtividade como ligada ao trabalhador. Se eu puser mais horas, consigo sempre produzir mais um bocadinho, mas muitas vezes a produtividade real não está associada ao trabalhador. Alguns exemplos. Qual é a produtividade de um restaurante vazio? Está lá o chefe, está os empregados de mesa, mas se não tem clientes, não vai produzir, a produtividade vai ser baixa e não está relacionada com o chefe ou o empregado de mesa em si. Porque se há os dias em que estão cheios, aí a produtividade, como se mede, a produtividade vai ser elevada. Um outro exemplo que eu acho que também está relacionado com a pergunta. Eu estive em Lisboa há uns meses atrás e andei bastante táxi e então encontrei muitas vezes a mesma história. Um taxista com 70 anos a trabalhar 6 dias por semana, 12 horas por dia. E de facto, quando eles me diziam isto, parece que falar da semana de trabalho de 4 dias é quase, até parece quase ofensivo, não é? Como distanciado da realidade. Mas depois o taxista disse-me, bem, na verdade nós não estou a trabalhar as 12 horas, eu estou disponível para trabalhar. Portanto, o que acontecia, aquilo era um domingo, e o taxista vai para uma praça de táxis, onde estão 10 outros táxis à espera. E ele fica ali 1 hora à espera de ter clientes. Se todos os taxistas decidissem trabalhar metade do tempo, eles iam para a praça de táxis, em vez de 10 táxis à espera, estavam 5, tinham estado menos tempo à espera. Todas as pessoas que quisessem ter uma viagem de táxis, iam ter uma viagem de táxis. Ora, o que é que aconteceu? Do ponto de vista individual, faz sentido, há poucos clientes, por causa da crise, etc., então eu vou trabalhar mais horas. Mas o que é que isto faz? Faz que todos os outros taxistas também queiram ser mais difícil encontrarem clientes, trabalharem mais horas. A questão é, isto está a gerar mais clientes para a indústria ou não? Ou está a tirar clientes dos outros taxistas? E a resposta, nesse caso particular, é exatamente, não está a gerar novos clientes. Se eles tivessem decidido, todos juntos,
trabalhar 6 horas em vez de 12, o número de viagens de táxis tinham sido as mesmas, e a produtividade do setor tinha duplicado nesse dia, porque eles tinham trabalhado metade do tempo e as viagens tinham sido as mesmas. A questão que nós temos de perguntar é, ao trabalharmos mais, estamos de facto a criar mais clientes ou não? E muitas vezes vemos que não. Isso é um problema quer de externalidades, quer de problemas de coordenação. Mais perguntas? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Se calhar, enquanto as pessoas pensam, fazia eu uma questão ao Pedro. Quando fala em Keynes, não é? Nós lembramos da questão da previsão de 15 horas que ele faria, de que passado 100 anos estaríamos a trabalhar 15 horas por semana, entre outras previsões, e que teríamos crescimento económico, e de facto estamos muito longe dessa previsão, e até temos, como disse a Inês, várias profissões em que, em vez do horário de trabalho parecer estar a encurtar-se, ele está a aumentar. No fundo, o que é que está aqui a alimentar este paradoxo? Eu acho que há dois elementos importantes. Ele acertou, quando fez a previsão, ele disse que nós vamos ser muito mais ricos, muito mais produtivos, a produtividade vai continuar a aumentar, e ele acertou em cheio nas estimativas para o aumento da produtividade. E ele tinha olhado para trás no tempo, e até aos anos 30, até ao ano 29, quando ele escreveu o artigo, quando ele olhou os últimos 50 anos, foi quando houve a passagem das 12 horas para 10 horas de trabalho e das 10 para as 8 horas de trabalho, 6 dias por semana, e tinha começado a ver as primeiras empresas a adotarem a semana de trabalho de 5 dias. Portanto, ele disse, nós vamos querer aproveitar estes ganhos de produtividade, quer para aumentar o consumo, mas também vamos aumentar o consumo, mas também reduzir o tempo de trabalho. E isso falhou. E eu acho que falhou por duas razões. Uma é a questão que a semana de trabalho é uma instituição. E ao cristalizar é muito difícil mudar. Porquê que é difícil mudar? Porque é uma questão de coordenação. Portanto, quando nós refletimos bem sobre o problema, a questão da semana de trabalho de 4 dias nem é tanto a questão da redução das horas de trabalho, é uma questão de coordenação das horas de trabalho. Quando nós vemos a decisão das empresas que estão a adotar a semana de trabalho de 4 dias, têm decidido o seguinte: vamos fechar à sexta-feira, todos, e qual é o problema disto? Cria problemas com os clientes e os fornecedores que trabalham, fecham à sexta-feira, desculpa, e cria problemas com os fornecedores e os clientes, porque vamos fechar a empresa durante um dia, ou então dão dias diferentes de folga, uns à segunda, à terça, quarta, quinta. E qual é o problema disto? Cria problemas de comunicação, coordenação interna. Eu estou a trabalhar e preciso de ajuda com um problema no e-mail e o especialista de IT não está a trabalhar à terça-feira, ou o meu chefe não está à quarta. E, portanto, cria problemas de coordenação interno, por haver pessoas que não estarmos todos a trabalhar ao mesmo tempo. E ainda assim, temos muitas empresas que veem que os ganhos de produtividade são grandes, que compensam estes problemas de coordenação. Se repararem, este problema de coordenação desaparece se a economia estivesse toda numa semana de trabalho de 4 dias. Se todos estivessem a trabalhar uma semana de trabalho de 4 dias, qual era o interesse de ter a empresa aberta à sexta-feira se os concorrentes, os fornecedores e os clientes não estão a trabalhar? E, portanto, isto é um problema clássico, a economia de problemas de coordenação. Nós porque estamos historicamente coordenados numa semana de trabalho de 5 dias e individualmente, quer empresas, quer pessoas individuais através do part-time, desviarem-se desta norma dos trabalhos de 5 dias, custa muito individualmente a uma empresa ou a uma pessoa desviar-se. E é exatamente este tipo de problemas em que uma solução é preciso vir de cima. Pode ser o governo, pode ser em concertação social, pode ser uma entidade superior que coordene de outra forma. E então
é exatamente por ser um grande problema de coordenação que impede essa mudança. Portanto, eu acho que é exatamente por essa, sobretudo a questão da coordenação, que a previsão de Keynes falhou. Alguém quer intervir? Uma questão que eu acho que também pode surgir na cabeça das pessoas é os setores de atividade em que isto pode ser mais difícil de implementar. A restauração, o comércio, os hospitais. Nestes setores que muitas vezes funcionam, não é? Os 7 dias, que opções é que o Pedro, no fundo, pensou para o ajustamento ser mais ser possível? Sim, o facto de funcionar a 7 dias, eu acho que quando eles já funcionam a 7 dias, portanto não ia ser muito diferente do funcionamento, funciona por turnos. A minha mulher é médica e é obstetra, portanto os bebés saem a toda, não têm horas, não respeitam horas de trabalho, portanto trabalha noites ou fim de semana, portanto é trabalho por turnos. E, portanto, continuaria a ser assim, a mesma coisa nos restaurantes, só que a semana típica seria apenas de 4 dias. Agora, se quisermos falar em setores específicos, por exemplo, o da restauração, nós podemos sempre analisar o problema pela questão dos custos. É preciso se calhar, contratar mais pessoas para funcionar. Não é necessário contratar mais pessoas. Muitos restaurantes que têm implementado a semana de trabalho de 4 dias, restaurantes de topo, com estrelas Michelin, que fecham mais um dia e dão outro dia de folga aos trabalhadores. Outros restaurantes que funcionam a 7 dias, mas mudam práticas, por exemplo, as pessoas passarem a pedir por WhatsApp. Faz com que o trabalho dos empregados de mesa se torne mais intenso, mas permite, não é preciso contratar mais empregados de mesa. Portanto, há processos, exatamente essa mudança de processos que se pode fazer. Mas nós, quando pensamos nos restaurantes, podemos pensar pelo lado dos custos, mas o que eu acho que é mais importante é pensar o que é que ia representar em termos de aumento de procura. Porque, lá está, se perguntar, a maior parte dos restaurantes estão cheios ao fim de semana. Depende do sítio, mas a maior parte. Por exemplo, aí no norte, eu vou muitas vezes à praia da Aguda, tem restaurantes, tem um histórico de Zizi, ou uma pizzaria, todos ali à frente do mar, e eles, ao fim de semana, é que estão cheios. Durante a semana, o que acontece, eles estão abertos, mas têm muito poucos clientes. Se eles decidissem, vamos fechar mais um dia e vamos alternar durante a semana, fecham um fica sempre aberto, mas fecham dois restaurantes à segunda, 2 à terça e 2 à quarta. Durante a semana são os dias em que eles têm menos clientes à partida. E se os outros 2 restaurantes estiverem fechados, o outro restaurante vai ter mais clientes. Ou seja, o fechar não está a tirar, não estão a perder clientes, necessariamente clientes. Claro que se fosse, nenhum deles ia fechar ao fim de semana, porque é o dia que têm mais pessoas. E com o terceiro dia de fim de semana, ia gerar muito mais, um aumento muito grande de procura. Portanto, temos de ver, não podemos só ver pela questão dos custos, temos também de ver pelo lado da procura e perceber que, por exemplo, no comércio, se por acaso decidissem fechar o comércio durante um dia, era sempre o dia que tinham menos clientes, não vão fechar ao dia que têm mais clientes. E depois quais são os outros ganhos que eu não falei, a questão da energia, por exemplo, é um elemento que muitas empresas falam, se de facto fecham um dia mais, poupam muito em termos de eletricidade, custos de energia, e sobretudo como eles estão agora, é uma outra redução de custos que eles têm. O importante é pensarmos numa empresa, não naquela produtividade do trabalhador, mas uma empresa como
como uma organização. Era assim que o Henry Ford via. É uma máquina. Mesmo trabalhando menos horas, se a máquina funcionar melhor, foi essa a razão que ele fez a passagem para 5 dias e é essa a razão que muitas empresas estão a fazer a passagem para 4. Obrigada. Alguém quer fazer perguntas? Acho que está toda a gente muito, Sim. muito envergonhada. Bem, estamos quase, quase na hora, mas o que eu... pronto, Pedro, o que é que responderia àquele argumento de que, no fundo, as pessoas com o seu tempo livre vão utilizá-lo de forma improdutiva, não vão fazer nada de jeito, ou se calhar ainda vão fazer asneiras? Sabe que lia-se muito, quer da passagem das 12 horas para 8 horas, das 12 para as 10 e 10 para as 8, muito esse argumento, as pessoas só vão querer estar a beber e a jogar e vamos proteger. As crianças só vão fazer traquinices e é melhor... Utilizava-se muito, porque na altura do século XIX as crianças também trabalhavam 12 a 15 horas, as crianças, e o argumento era que se não tivessem a trabalhar iam estar a fazer traquinices e os homens iam estar a beber e a jogar. Portanto, esse argumento já existia antes, existiu na passagem dos 6 para os 5. O argumento religioso também era utilizado nessa passagem dos 6 para os 5, que Deus só descansou só descansou ao domingo, embora eu prefiro, outra interpretação é que até Deus teve de descansar, portanto o conceito de descanso está muito presente em todas as religiões, e é percebermos que a importância do descanso é muito mais importante agora do que era há 50 anos. Porquê? Porque os trabalhos estão muito mais intensivos. Quer dizer, com a internet, a velocidade a que comunicamos, comparado a um trabalho de há 50 anos, quando contactar um cliente era por carta e vinha uma resposta passada uma semana, quando agora a resposta é imediata. Quando os trabalhos, os economistas falam em não rotineiros abstratos, são os trabalhos que estão a aumentar na economia, que requerem muito mais esforço mental. Quando falávamos do Henry Ford, os problemas eram físicos, o síndrome de repetição, de moção repetitiva que tinham nas fábricas. Agora os problemas, a manifestação do excesso dos problemas no trabalho, manifesta-se na incidência do esgotamento e no stress, em que Portugal é um dos países da Europa que tem maior incidência, tal como é um dos países que tem maiores acidentes no trabalho e maior número de horas extraordinárias. E lá está, todas as empresas que implementam a semana de trabalho de 4 dias, veem a redução deste tipo, este tipo de indicadores. Agora, certamente algumas pessoas vão ficar sem fazer nenhum, sentadas no sofá, provavelmente são as que precisam descansar, mas eu prefiro ter uma visão da visão do ser humano não tão negativa e tratá-lo como todos são maus e preguiçosos, e também não tratar de forma paternalista. E eu acho que quer de um lado do espectro político tendem a tratar as pessoas como más e sempre a aproveitar todas as oportunidades para não fazer nada, e no outro lado do espectro político quase como de uma forma muito paternalista. Eu prefiro tratar como humanos, e o que vai acontecer é que há algumas pessoas que estão cansadas, o trabalho é demasiado intenso e vão apenas utilizar o tempo livre para descansar. Outras pessoas, se calhar numa fase mais avançada da carreira, vão gastar mais dinheiro, vão viajar, vão aproveitar esses 3 dias para viajar, sair ao restaurante, a cinema, utilizar as despesas na indústria de lazer. Os jovens que têm uma boa ideia, se calhar vão utilizar para abrir uma empresa,
ou para voltarem, se estão numa ocupação em declínio, por causa dos robôs ou por causa da transformação tecnológica, utilizar esse dia para voltarem à escola a educarem-se. E, portanto, isto vai tudo acontecer, não sei exatamente em proporções, mas eu acredito que dando esta liberdade às pessoas, dando tempo livre e a liberdade, elas vão escolher o que é melhor para elas. E o que é melhor para elas, normalmente, é o melhor para a economia. Pedro, o Rui está aqui a colocar uma questão que tem a ver com a libertação de tempo para a formação, não é? Para uma pessoa se dedicar, por exemplo, neste caso está a falar da formação executiva, e portanto libertaria tempo para as pessoas investirem em formação, mas que no caso, por exemplo, das licenciaturas, poderia haver desafios adicionais de reduzir a semana das 5 para 4. Eu acho que não. Eu acho que na universidade eu acho que seria dos setores que seria mais fácil de implementar, porque seria apenas fazer um reajustamento quando são as aulas e simplesmente não ter as aulas à sexta-feira. Será um desafio maior, por exemplo, para o secundário e para a primária, embora, por exemplo, os franceses têm uma semana escolar de 4 dias para a primária. E no secundário, muitos estados americanos, em algumas áreas, também têm a semana de trabalho de 4 dias. Acho que o que nós temos de pensar é que há 50 anos não existia internet, não existia o digital, e agora nós tivemos uma mudança tecnológica enorme e vimos nos últimos 2 anos o impacto, como podemos alterar algumas formas de como organizamos o ensino. Não acho que fazer o ensino toda à distância seja ideal, mas pode haver um misto entre reduzir o número de horas letivas e condensá-las em 4 dias e ter material online disponível, vídeos pré-gravados, por exemplo, no secundário, feitos pelo Ministério da Educação em várias áreas, com perguntas para cada aluno poder utilizar fazer em casa durante o fim de semana. Portanto, eu acho que a tecnologia mudou toda e podemos utilizar a semana de trabalho de 4 dias para entrar na educação no século XXI, se calhar utilizar mais, não 5 dias, não tudo o digital e não tudo à distância, mas fazer uma passagem exatamente para libertar um dia dos professores. Obrigada ao Rui. Pedro, assim uma pergunta mais provocatória, não é? Sim, eu estava à espera, eram essas que eu estava à espera. E eu vi algumas apresentações nacionais e internacionais que fez sobre este tema, e a certa altura o Pedro diz que é um economista mainstream. Não é? Portanto, o economista vê-se como um economista convencional, digamos assim, mas a proposta que faz aqui não é convencional e até é controversa. E como é que concilia a perspectiva, porque ainda há pouco estava a falar que esta questão do trabalho, não é? Da visão do trabalho como uma coisa má e as pessoas enquanto preguiçosas, digamos assim, mas grande parte da base da economia do trabalho tradicional baseia-se nesta escolha entre consumo e lazer e, portanto, que o trabalho é uma coisa má e, portanto, no fundo, esta sua proposta distancia-se de algumas das que são os pressupostos da teoria económica mainstream, aproximam-se muito mais, por exemplo, de pressupostos da escola institucionalista, não é? Porque estamos a ver aqui a semana dos 5 dias como uma instituição, como algo que está enraizado e por essa via não é uma lei física, não é uma lei como a lei da gravidade, em que a gente deixa cair um objeto e o objeto cai, ninguém instituiu que não há uma lei física que diga que se tem que trabalhar 5 horas. E, portanto, como é que o Pedro, economista mainstream, concilia com aqui o Pedro, que tem esta proposta de inovação social, que se baseia em pressupostos que, de certa forma, parecem difíceis, às vezes, de conciliar com aqueles que são os da economia mainstream. Eu sou mesmo, defino mesmo como mainstream, sou economista académico, portanto escrevo
escrevo artigos em revistas que são consideradas mainstream e, portanto, com modelos matemáticos. Agora, o que eu acho que é importante perceber é a metodologia dos economistas, quando nós criamos modelos que são simplificações da realidade para estudar aspectos específicos. E, portanto, abstrai-se de quase tudo para ter elementos essenciais. E, de facto, falaste na questão do mercado de trabalho, o modelo convencional diz o seguinte: quando estamos a trabalhar, estamos a contribuir para a economia, e quando não estamos a trabalhar, temos a utilidade, o benefício do lazer, e não contribuímos em mais nada para a economia. Portanto, este lazer é uma câmara, um vácuo, em que nós entramos, uma câmara, sentimos felizes, mas não afetamos em mais nada a economia. E é esta visão que, de facto, está nas pessoas que veem este problema, quer os que defendem a semana de trabalho de 4 dias, que dizem que este bem-estar vale a pena, portanto, a economia vai sofrer, mas vale a pena por causa deste bem-estar, e os que se opõem à semana de trabalho de 4 dias, que dizem que este bem-estar é difícil de medir, e eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, portanto, eu ia beneficiar pouco, portanto, não... e, portanto, a discussão é sempre feita nestes termos. A questão é que, como economista, eu também percebo os limites dos modelos, e quando eles são importantes para analisar mecanismos específicos, mas quando nós estamos a falar de uma grande mudança para a sociedade, não podemos limitar a um modelo. E, portanto, nos 8 argumentos que eu tenho um modelo por trás na minha cabeça para isolar efeitos na procura agregada, no caso do modelo keynesiano ou neo-keynesiano, no lado da oferta, no lado do mercado de trabalho, quando está a sofrer muitos choques de automatização, no lado de economia política. E, portanto, o exercício é muito diferente do que o exercício dos economistas académicos, que em vez de focar num mecanismo específico, é uma narrativa onde eu tenho de ir buscar vários elementos. Um prémio Nobel de Economia, Akerlof, é o marido da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano agora, e ele fala nos chamados pecados de omissão da ciência económica. O facto da nossa metodologia leva a ignorar problemas que são difíceis de tratar com as metodologias dos economistas. E ele dá o exemplo da crise financeira e das mudanças climáticas, que por afetarem tanta coisa ao mesmo tempo, torna difícil, qualquer modelo é uma simplificação enorme e, portanto, acaba por nunca ter o essencial. E, portanto, aí a abordagem que é preciso ter é uma abordagem diferente. É esta tal construção de uma narrativa que se assemelha muito mais ao como os economistas políticos faziam antes do Samuelson. Portanto, os livros com muitas palavras e poucas equações. Mas posso garantir que em cada capítulo eu tinha um modelo com as premissas muito bem estipuladas e que me serviu para pensar em cada um dos argumentos. Mas eu sei que parece um grande desvio, mas eu acho que não é o problema da semana de trabalho de 4 dias, é mais um problema de economia, da ciência económica em si, de não ter a metodologia, os instrumentos não são os mais adequados a pensar numa mudança tão grande na sociedade. O Rui pergunta também se o Pedro recomenda experiências piloto para este teste e quais seriam os setores de atividade em que poderíamos apostar para fazer assim ali aqueles há muitos casos. Portanto, tem partido, portanto nós estamos naquela fase, como a semana de 5 dias começou nas pequenas empresas, Henry Ford, que mostrou que podia funcionar a uma escala grande e depois para a legislação. Nós neste momento estamos naquela fase onde muitas empresas relativamente pequenas estão a adotar. E há todos, vai haver agora um grande projeto de testes em empresas em Espanha, na Escócia, na Irlanda, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Há um movimento que chama-se 4-Day Week Global, que é liderado por um dos empresários que iniciou a discussão, que implementou na Nova Zelândia. E, portanto, eles estão a apoiar muitas empresas que queiram mudar.
e aí está a ser em vários setores de atividade. Claro, a forma de implementar a semana de trabalho de 4 dias muda consoante o setor e muda consoante a empresa. Mas, em geral, na maior parte das vezes, protegem os salários, podem aumentar mais meia hora, mais 1 hora nos outros dias, compensa logo um quarto ou metade do ajustamento. Mas está a acontecer por todo o mundo. Em Portugal, eu li que o Doutor Finanças adotou, não sei, é um site de finanças, de dicas que adotou. Há algumas outras empresas que estão a pensar, que estão a adotar, mas em Portugal vai um bocadinho, estamos um bocadinho atrás por exemplo, de Espanha, onde já há um programa patrocinado pelo governo de tentar um programa piloto que vai decorrer no próximo ano, à medida à semelhança do que o livro propôs a semana passada. No fundo, esta questão das experiências piloto volta àquela questão que o Pedro refere, que é os custos de ajustamento para estas empresas ao estarem a remar contra a maré, digamos assim. São mais elevados. São mais elevados. Sim, o que eles ajudam é, de facto, o que é interessante é ver quais são os ganhos de produtividade que tem a empresa e medir, quantificar, porque há muito aquela visão, isto são empresas especiais que estão a fazer isso porque gostam muito dos trabalhadores. Isto não é verdade. Nem o Henry Ford, quando implementou a semana de trabalho de 5 dias, ele escreveu: não faço isto por sentimentalismo ou por humanismo, eu faço porque melhora o negócio. E quando ele escreveu um longo artigo que eu utilizo muito no livro, onde fala que que experimentou durante 3 anos semana de trabalho de 5 dias, 6 dias, 5 dias, 6 dias, ao longo de 3, 4 anos, e ele disse: eu tenho a certeza, sabemos agora que conseguimos produzir tantos carros em 5 dias como em 6. E então lá está, essa parte de experiência foi muito importante. E algumas empresas estão a fazer, por exemplo, experiência durante um mês, normalmente fazem no mês de agosto, que não é o mês ideal para fazer, porque lá está, normalmente a economia para um bocado durante o mês de agosto. Mas sim, a parte da experimentação é muito importante, e é nessa fase que estamos agora. No fundo, seria útil para produzir evidência que pudesse convencer os diversos grupos e agentes na sociedade de que é um caminho não só possível, mas desejável ou inevitável? Sim, depois a questão é que vai ser sempre preciso dar um salto que tem de vir de concertação social ou de legislação, e portanto as experiências de empresas são importantes, mas no fundo é preciso essa coragem. E, por exemplo, em termos de legislação, nos Estados Unidos vai ser discutido este ano, há um projeto de lei de um congressista americano democrata que vai ser discutido no Congresso a semana de 32 horas. Portanto, de cima para baixo, que vai ser discutido ao longo do ano, e a Califórnia e o Estado de Nova Iorque também estão a considerar implementar, ao nível, não dos Estados Unidos, mas ao nível do Estado, a semana de 32 horas para grandes empresas, à medida, exatamente da mesma forma que o tal Fair Labor Standards Act implementou em 1938. No fundo, quem será mais difícil de convencer, no fundo, se tivesse que escolher assim o grupo que mais gostaria que lesse o seu livro? Onde eu acho, exatamente por ser um problema de coordenação, é o mais... esta questão de coordenação, o que é que faz? Que é muito melhor implementar num setor que numa empresa, é melhor implementar em Portugal do que num setor, e é melhor implementar na União Europeia do que em Portugal. Portanto, quanto mais ampla a implementação, melhor é, exatamente pelos tais problemas, pela questão da coordenação. E, portanto, idealmente o melhor caminho era um caminho de coordenação ao nível europeu. Não sei se é mais difícil convencer a União Europeia ou a concertação social em Portugal, portanto,
empresários e sindicatos, ou apenas empresas, mas a questão dos ganhos serão maiores quanto mais coordenada for esta implementação. O Rui pergunta aqui se existem alguns projetos piloto a nível do ensino superior, se o Pedro conhece. Não, ao nível, por acaso não. Eu próprio estou aqui a tentar, aqui em Birkbeck, propor, porque há um problema enorme com excesso de trabalho. Muitas administradoras que estão fora durante 3 meses porque têm um esgotamento por causa do excesso de trabalho, e depois está a acontecer muito, e depois o que acontece é em cadeia. Quando alguém sai, ou porque de facto trabalha muito e sai a tal Great Resignation, ou simplesmente por mesmo problemas de saúde, o que depois acontece é que cai ainda mais trabalho para todos os outros que ficam, porque substituir uma pessoa não é tão fácil, porque já tem um conhecimento acumulado da organização, e são os tais custos da rotação de trabalhadores. E eu acho que existe um problema grande, não só na educação superior, também para os professores do secundário também. Muitos estão a pensar deixar a carreira, a mesma coisa que se passa em Portugal, não é? Com os professores, vai haver uma falta de professores muito grandes porque vão se reformar e pouca gente quer entrar para a profissão. É uma das formas de lidar com isso, mas não conheço nenhum caso concreto que estejam a experimentar. As escolas, o Pedro acha que seriam as primeiras ou as últimas num processo de implementação deste género? Um dos erros que eu acho que é mesmo preciso evitar é uma tentação, se calhar de um lado mais da esquerda do espectro político, de implementar primeiro no setor público e esperar que depois passe ao setor privado, como foi as 35 horas. E eu acho que isto é um erro exatamente porque eu acho que é uma forma de todos nos unirmos em torno desta ideia, e portanto, esquerda, direita, empresários e sindicatos, setor público e privado, e ao estarmos a associar apenas ao setor público, pode criar uma certa narrativa que existe de os trabalhadores do setor público preguiçosos contra os trabalhadores do setor privado que trabalham. E um episódio no estado de Utah, que implementou no setor público por um governador republicano e depois falhou por questões políticas, exatamente por causa dessa narrativa. Portanto, eu acho que não se deve implementar primeiro no setor público, deve ir par a par, e acho que esse momento pivô é exatamente a passagem das escolas, que não pode ser no início, seria ao fim do ano 5, que as escolas passariam. No momento em que as escolas passarem, então aí é uma grande forma de coordenar a economia, não é? Porque depois todos os pais teriam de ter já contar ter também o fim de semana de 3 dias. Portanto, nunca se podia começar pelas escolas, mas é a questão das expectativas racionais que os economistas falam. Se o governo disser a implementação vai ser daqui a 5 anos, ao mudar as expectativas vai fazer com que as empresas comecem a adaptar mais cedo. Não vão esperar pela mudança. Não sei se mais alguém quer intervir, nós também já estamos aqui no limite do nosso tempo, se alguém quer fazer mais alguma intervenção. Eu agradecia mais uma vez ao Pedro vir aqui partilhar connosco. Recomendava a leitura do livro, porque é de facto muito interessante e lá está, acessível a um público alargado, no sentido de pelo menos haver alguns argumentos que vão de certeza ser colhidos e serem aceitos, lá está, como vai buscar a várias escolas, a várias visões, a vários argumentos. Acho que é pelo menos uma forma das pessoas considerarem a hipótese como algo possível, ou talvez inevitável, não sei. E já fica ao critério do leitor.
de cada um, pelo menos a discussão. Eu quis mesmo, não quis ser, não sou um juiz, eu fiz de advogado. O que eu acho é que os argumentos que estavam a ser feitos e que se estava a utilizar a discussão era demasiado simplista e que há outros argumentos. E eu queria fazer o melhor possível para expor e há uma discussão séria e a partir daqui cada um tem a opinião que tiver e pode não ser agora, podem pensar que ainda não é o tempo da semana de trabalho de 4 dias, mas se não for este ano, se calhar daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, quando acharem que é o tempo, podem começar por ler o livro. A vantagem de escrever um livro mais virado para o futuro é que, enquanto não for implementado, vou continuar a vender algumas cópias. Esperemos que sim. Pedro, obrigada Obrigado. a todos os presentes e esperamos contar com novas apresentações do Pedro, seja virtuais, seja presenciais, aqui na escola. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos.